Olá, quarto ano. Vamos, então, dar uma revisada, que essa semana nós temos a V3 de História. Vamos, então, dar uma revisada para conseguirmos não fazermos a nossa V3 com dúvidas. Então, em História, na página 238, nós estamos falando do nosso Brasil rural. No espaço rural, as terras são utilizadas para o cultivo agrícola, para a criação de animais e também como local de moradia e de sustento de muitas pessoas. O espaço rural no Brasil passou por várias transformações ao longo dos anos, que alteraram constantemente suas paisagens. Então, nós temos aqui o cultivo da maçã. Na próxima página, nós vamos dar uma revisada. Nós temos aqui, nesse mesmo espaço aqui, nós podemos observar a paisagem urbana e a paisagem rural. Então, todos os municípios brasileiros são formados pelos espaços urbanos e pelos espaços rurais. Podemos identificar, quando for espaço urbano, podemos observar elementos como prédios, construções, muitas cenários de trânsito, muito movimento de pedestres e de carros. Já os espaços rurais são caracterizados pelas plantações, criação de animais e moradias mais afastadas uma das outras. Agora, as atividades da vida rural sempre tiveram grande importância para a história do Brasil. Por quê? Nós temos tradições que vieram do espaço rural. Uma dessas tradições, nós temos aqui a agropecuária, que é quando você no mesmo espaço que você cria animais, você também vai plantar. Então, isso também vem como tradição do espaço rural, porque também serve como sustento de várias famílias também. Temos também na nossa culinária rural brasileira também, que é muito importante, muito deliciosa. Aqui, como exemplo, nós temos uma pamonha que é feito do milho, além também de pé de moleque. Temos vários os bolos, tudo isso vem da culinária rural, canjica. E também, uma das características que herdamos do espaço rural é a moda de viola, que são típicas das áreas rurais do interior do Brasil. São canções que é tocada por um violão, e esse tipo também de moda de viola também deu origem a outros estilos, como a música sertaneja. Então, são três tradições do espaço rural. Preste atenção, que é a agropecuária, a culinária rural e a moda de viola. Próxima página, nós temos aqui, já revemos essa pintura, né? Que nós estamos observando aqui a moda de viola. O que está representando aqui? Moda de viola. E como eu sei que é espaço rural ou que é espaço urbano? É no espaço rural porque observamos um espaço enorme, podemos ver plantações, criação de animais, então tem uma casa afastada, então podemos perceber que é no espaço rural. Na próxima parte, está falando sobre a ocupação das terras. Já sabemos que quando aqui chegaram os indígenas, quando aqui chegaram os portugueses, já encontraram aqui os povos indígenas, que havia cerca de 2 milhões a 4 milhões de indígenas vivendo aqui no território que atualmente corresponde ao Brasil. Mas só que nessa época veio para cá, para o Brasil, uma expedição. Quem comandava essa expedição? Pedro Álvares Cabral. Ele veio aqui ocupar e explorar a terra. Já que essa terra, uma parte do Brasil pertencia a Portugal, Portugal queria obter lucro, então veio ver o que se podia explorar aqui no Brasil. E descobriram que aqui no Brasil tinha uma árvore muito importante que servia para tingir tecidos, que era o pau-brasil. Então, o pau-brasil foi a primeira atividade econômica que foi instalada aqui no litoral brasileiro pelos portugueses, que usada para tingir tecido. Essa madeira dessa árvore era muito procurada na Europa. Então, cresceu o ouro de Portugal, descobriram o que tinha aqui no Brasil, e por 30 anos foi a única atividade econômica que foi aqui explorada. E quem que era a mão de obra? Quem que realizava o corte da árvore e o transporte até a embarcação? Eram os indígenas. Então, a mão de obra eram os indígenas.
que em troca, o escambo, que é a troca de produtos sem uso do dinheiro, eles recebiam machados e alguma coisa de metal para poder trabalhar no corte da árvore. Mais à frente, nós temos aqui como que a paisagem do Brasil foi se transformando. Durante 30 anos, os portugueses mantiveram a exploração somente do pau-brasil. Só que eles perceberam que, no entanto, com o passar do tempo, eles iniciaram, então, a colonização. O que é colonização? Preste atenção. É o processo de ocupação de um território. É como se tivéssemos um terreno e, nesse terreno, fôssemos ocupar o terreno que estava vazio. Então, quando Portugal veio colonizar o Brasil, quer dizer que ele veio ocupar as terras que pertenciam a Portugal. Colonização. Então, primeiro eles começaram ocupando o litoral. O que é litoral? É a parte próxima ao oceano. E depois foram para o interior do território. Com a colonização, o que aconteceu? A nossa paisagem foi modificada, porque essa Mata Atlântica, que é essa região que fica próximo ao Oceano Atlântico, foi devastada, diminuiu, foi afetada muito. Podemos perceber pela cor, que o verde claro era a Mata Atlântica que ia uma parte da região sul até lá a região nordeste. Só com toda a exploração desse corte, desse desmatamento, hoje em dia, 2014, foi o último estudo que tivemos, só sobrou essa parte verde mais escura da Mata Atlântica. Então, infelizmente, foi muito devastado. Aí eu falei que o Portugal veio colonizar o Brasil. Só que, como é que ele ia colonizar? Eles pegaram o território e dividiu em 15 lotes de terra. Essa divisão em lote de terra chamou-se capitanias hereditárias. Por que hereditárias? Porque o dono, que chamava de donatário, só podia passar para seu filho. Então, era passado de pai para filho. Ele tinha que, nesse lote de terra, ele tinha que plantar alguma coisa que tivesse lucro para mandar para Portugal. Tinha que produzir alguma coisa. Então, esses lotes foram entregues então, a nobres e a comerciantes portugueses que assumiram a tarefa de povoar o território e fazê-lo produzir. Então, foi chamado de capitanias hereditárias. Começou-se aí, então, o povoamento começou aí a transformar a paisagem do Brasil. Na seguinte, nós estamos aqui uma pintura, vamos marcar macacos e papagaios, animais da fauna brasileira, letra A, indígena carregando o pau-brasil, a letra B, indígena cortando o pau-brasil, a letra C, e terra Brasília, o título do mapa, que é a letra D. Seguindo, as terras indígenas. Então, já sabemos que quando os portugueses aqui chegaram, ocuparam as terras do território brasileiro, já eram habitadas pelos povos indígenas. Então, por isso que atualmente parte do território pertence por direito aos indígenas. Só que muitas terras foram invadidas. Eles não tiveram suas áreas respeitadas. Aqui nós podemos ver, nessa legenda, a parte que está sendo demarcada, a parte que está em estudo, e a parte realmente que pertence aos povos indígenas, muito pouco. E como é que eles fazem, então, para manter suas tradições? Eles querem que, nesses espaços que sejam reconhecidos por área indígena, eles querem permitir que os indígenas, então, mantenham seu modo de vida tradicional e preservar, assim, sua cultura. E como, então, que eles fazem? Tem se organizado para poder fazer com que seus direitos sejam respeitados. Eles estão promovendo mobilização pelos seus direitos e fazendo manifestações. Aqui estão se manifestando já reclamando sobre a demarcação de terra. O que é demarcar? É separar a terra só para os indígenas, para que ninguém possa invadir. E ali eles têm uma relação de muito respeito pela natureza. Aqui um outro grupo indígena falando sobre acampamento livre, também organizando um movimento de luta em defesa de suas terras. Essa imagem aqui é um site desenvolvido pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, que busca divulgar informações e articular as lutas indígenas. Então, nós fizemos uma revisão rápida para que vocês possam fazer a B3 de História. Faça com atenção, preciso de colocar o nome de vocês e mandar de volta para a tia Cristina. Tá bom, meus amores?
Beijos, tchau, tchau.